Aos amados irmãos reunidos, palavra do Senhor ao coração da igreja, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 40. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 11, mas como o propósito da série é uma grande necessidade da humanidade, hoje nós ficaremos com o verso de número 1 e o verso de número 2 somente. Mas a palavra do Senhor em todo o texto nos diz assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os seus vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba ao alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia as boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e com seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém? Irmãos, nós estamos então diante do texto do profeta Isaías ao povo de Deus no Antigo Testamento naquela época. E de antemão, já na introdução, nós podemos pensar que, assim como este povo viveu inúmeras situações, nós também vivemos inúmeras realidades. Nós podemos pensar que diante da vida, muitas pessoas hoje, por exemplo, estão necessitando de uma palavra de restauração. Pessoas também que estão precisando de um agente, uma pessoa que possa então restaurar essa pessoa na sua íntegra, restaurar os sonhos, a alegria de viver, a alegria de repartir o pão, a alegria de compartilhar uma refeição. Pessoas também que estão necessitadas de uma palavra de direção, ou seja, uma palavra diretiva que dê um norte, um caminho, um sentido, um propósito de vida. E ainda pessoas que necessitam de uma boa notícia. Se sairmos para o Paraíba do Sul e identificarmos, provavelmente bares neste momento estarão cheios. Pessoas se perdendo no copo, talvez desafogando as mágoas, talvez tentando fugir da realidade para superar um medo, um desafio, um problema, uma tensão. É por isso que eu falo que muitas pessoas vivem inúmeras realidades e muitas delas estão literalmente sozinhas, exiladas, caladas, depressivas num quarto, literalmente, irmãos, morrendo. Seja em um copo, em drogas ou até mesmo sozinhas. Pode ser também que existem pessoas que estão dentro da igreja sofrendo caladas, perdidas, abatidas, porque lhes faltam coragem
para uma abertura, para uma pessoa que restaure, para uma pessoa que leve o consolo de Deus ao coração dessas pessoas. E o povo de Israel, no dia do profeta Isaías, estava para viver um momento muito complicado na história do povo, que era o exílio. Por conta dos seus pecados, por conta de caminhos tortuosos, por conta de uma vida completamente inclinada ao erro, essas pessoas viveram aqui um momento de exílio. E o profeta, como aquele que foi levantado por Deus naquele tempo, ele recebe do Senhor uma palavra de direção para a vida do povo. E nesse sentido, o profeta recebe uma palavra para restaurar a vida do povo, visto que ele enxergou no futuro um povo que estaria vivendo miséria, estaria vivendo o exílio e, consequentemente, estaria vivendo a morte. Ou seja, um povo que foi separado para viver a alegria do Senhor, estava então prestes a viver a maldição de Deus, no sentido de viver o exílio da presença de Deus. Mas aí o profeta, usado pelo Senhor, começa a proclamar uma boa notícia. E o texto nos fala então que o Senhor, ele é o agente do seu povo, que vai então restaurar a vida do povo de Deus, aqui em Isaías capítulo 40. Mas por que o Senhor ele faz isso? Porque o Senhor de fato, ele preserva a sua palavra. O Senhor de fato, ele preserva a sua aliança, e não são as situações que vão nos levar ao mal ou ao cabo, mas é pela mão e pela palavra de Deus que o povo de Deus então ele é restaurado, porque aqui o Senhor ele vai aplicar sobre a vida do povo de Deus a sua graça. Veja bem, mesmo o povo não sendo fiel, mesmo o povo não caminhando na direção de Deus, mesmo o povo não buscando a face de Deus por conta das suas inclinações, por conta dos seus desejos, por conta das suas vontades, Deus ainda assim estende a sua mão de graça, a sua mão de amor e chama o povo novamente para junto de si. E nesse sentido, irmãos, hoje, se nós queremos um ano de 2024 sob a presença de Deus, abençoado por Deus, nós precisamos entender que nós temos que viver o consolo de Deus. Então, a necessidade que o ser humano ele tem como uma necessidade a priori, primária na vida dele, é uma necessidade de viver na direção de Deus. E aqui a palavra vai nos dizer hoje que viver na direção de Deus é receber o consolo de Deus para as nossas vidas. E de que modo, pastor? A palavra nos direciona hoje, dizendo que o nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Hoje eu quero compartilhar com a igreja uma palavra de direção, visto que nós estamos no primeiro domingo do ano. Nós estamos aqui, talvez, eu não sei você, mas eu ainda não tive tempo de parar e fazer a minha lista, criar aqui as minhas metas, criar aqui os meus alvos, pensar aquilo que eu preciso avançar na minha vida com Deus diante de um longo ano que está diante de nós. Mas o fato é que se o pastor Mateus não for restaurado pelo Senhor e não viver essa restauração diária, constante, certamente os meus planos serão em vão. E é por isso então que eu quero abrir este ano com a igreja, dando essa palavra ao coração dos irmãos. E é por isso que eu preparei essa série, que a maior necessidade que você tem neste ano é a necessidade de ser restaurado pelo Senhor. E hoje a nossa palavra aqui será a respeito da restauração que vem de Deus para o seu povo. Se não formos restaurados pelo Senhor, tudo é em vão. Se não formos restaurados pelo Senhor, não adianta aqui o pastor estar bonito, estar de terno, estar de blusa polo, ter um ministério de louvor abençoado, ter uma igreja com luz de LED. Uma coisa que eu reparei aqui na cidade, que a maioria das igrejas colocam luz de LED assim para destacar as igrejas, né? Muito interessante isso aqui na cidade de Paraíba do Sul. Não adianta isso.
Não adianta jogo de luz, mas o que adianta é o que nós vamos ver aqui: sermos restaurados pela mão poderosa de Deus. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus, eu convido a igreja que leia os versos de número 1 e 2. A igreja, vamos lá? Vamos lá, igreja? Não fecha a Bíblia, vamos lá? Perfeito. Então, o primeiro apontamento que nós veremos aqui hoje por meio da palavra do profeta Isaías, é que o Senhor, Ele vai ao encontro do seu povo para derramar na vida do povo a restauração. Queridos, nós precisamos entender o que o verso de número 1 e o verso de número 2 tem a falar no nosso coração quanto mensagem do Senhor. Primeiro é que o Senhor diz ao profeta: olha, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Por que o profeta está falando isso para o povo de Israel naquele tempo? O povo de Israel, como eu disse, ele estava prestes a viver dias difíceis, dias de morte, dias de exílio, dias de estar literalmente longe de casa. E nesse sentido, o povo estava para viver um momento de grande luto. A palavra aqui, consolai, é a mesma palavra, irmãos, bem semelhante ao momento em que nós vivemos quando nós vamos a um funeral. Quando nós chegamos ao funeral, muito difícil nós vamos ver alguém sorrindo, correto? Difícil ver alguém alegre, difícil ver alguém em júbilo, difícil ver alguém no sentido de que mesmo que seja uma morte de um cristão, de um servo de Deus, o coração ali fica apertado, fica angustiado por conta da perda. Então o povo de Deus aqui estava vivendo este momento, estava prestes a viver isso. No exílio, o povo de Deus não teria motivos para sorrir, o povo de Deus não teria motivo para se alegrar, o povo de Deus no exílio não teria motivo para festas. Mas então o Senhor, vendo a necessidade do seu povo, Ele olha para o profeta e diz o seguinte: olha, consolem o meu povo. Porque quando Ele diz o consolo está em direção ao povo, é quando você, por exemplo, chega ao funeral para dar uma palavra de consolo a alguém que está de luto. Então o Senhor, ao nosso coração hoje, Ele expressa compaixão. Ele coloca para nós hoje uma situação onde só Ele pode restaurar o aflito, só Ele pode restaurar o pecador, só Ele pode restaurar o necessitado. E nós temos que olhar para a passagem e ver que o Senhor, Ele manda anunciar. Portanto, consolem. A primeira ideia ao nosso coração diante desse texto, irmãos, é que como igreja do Senhor hoje, com a palavra do Evangelho da verdade, nós temos essa missão de consolar os corações abatidos que estão ao nosso lado. Irmãos, e isso envolve muito mais do que fazer uma programação e talvez ir para a igreja, ir para a rua com toda a igreja. Mas isso envolve entender que o Senhor me chama para anunciar o consolo dEle para a vida das pessoas, porque só Ele pode restaurar. Portanto, aqui não há lugar para timidez, nós veremos isso mais adiante. Não há lugar para a questão de ficar retraído ou até mesmo de ter vergonha, porque a única coisa que é capaz de restaurar o pecador é a presença de Deus, que está em mim, que está em você e que precisa alcançar a vida de outras pessoas. Por isso nós temos que entender, irmãos, que a palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro, porque é o Senhor quem diz: consolem o meu povo. O verso de número 2 nos diz: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus feitos.
Irmãos, perceba, a palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, o tempo de miséria, o tempo de solidão, o tempo de amargura, o tempo de depressão, o tempo acabou. A palavra nos encoraja a olharmos que o Senhor, quando Ele vem ao encontro do seu povo, Ele vem de fato para julgar, mas nesse caso, Ele vem para perdoar e trazer esperança ao coração do povo. O povo, pelos seus pecados, eles já estavam condenados. Não é à toa que eles estavam para viver o exílio. O povo já estava morto. Para o povo já estava tudo perdido. E não havia quem pudesse restaurar a vida do povo a não ser o próprio Deus. E aqui o texto nos encoraja dizendo: falem ao coração. Então a palavra de Deus hoje ao nosso coração é uma palavra de ânimo. Quando nós identificamos o verbo falar aqui, irmãos, lá no texto do Antigo Testamento, aqui, a palavra hebraica, ela nos dá a ideia de ânimo, ou seja, para você falar a um coração que está em luto, a um coração que está morto, a um coração que está inerte, paralisado diante das situações. E aqui, talvez para você que chegou hoje à casa do Senhor, paralisado, enfermo, aflito, com dúvida, em nome de Jesus, com a autoridade do Senhor, eu falo ao seu coração: os seus pecados em Cristo foram perdoados, tudo de graça nos perdoou. Há um hino maravilhoso que diz: eu sei que Cristo já me salvou, glória ao Salvador, tudo de graça me perdoou, dos vis grilhões Ele me livrou, glória ao Salvador. Portanto, irmãos, não podem ser as circunstâncias, não são por elas. É certo que, pelo que estudamos hoje pela manhã, no Salmo de número 121, nós analisamos que as lutas, as adversidades, elas são reais, elas podem sim nos fazer chorar, podem nos fazer desanimar, mas nós não vivemos com base nelas, mas nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. E é por isso que nós, em Cristo, podemos superar as adversidades e as circunstâncias difíceis. Nesse sentido, a palavra falem ao coração, ela vem aquecer o nosso coração. E veja bem, irmãos, o Senhor aqui, Ele não está pesando a mão sobre o povo. Muito pelo contrário, Ele está estendendo a mão ao povo. E veja como era o povo, olha só. A sua iniquidade está perdoada. Pergunta, era um povo santo ou era um povo corrupto, infiel ao Senhor? Infiel. Perceba que o Senhor, Ele usa de bondade, Ele usa de misericórdia, Ele usa da sua graça. Portanto, não é sobre o que nós podemos fazer por nós mesmos, mas é pelo que Jesus já fez na cruz por nós. Nós temos que entender, irmãos, que é sobre a restauração de Deus em nossas vidas. Feito aqui a explicação desses dois versos, irmãos, vem uma palavra de aplicação ao nosso coração. Eu gostaria que você pudesse refletir, internalizar e praticar essa palavra. Hoje a palavra de aplicação ao nosso coração é a seguinte: ainda há tempo para vivermos a restauração do nosso Deus. Você crê nisso? Ainda há tempo para vivermos a restauração do nosso Deus. Por que eu digo ainda há tempo? Porque nós não sabemos se chegaremos em casa. Eu não sei, irmãos, se eu vou chegar ao meu carro com a minha esposa e vou chegar no meu lar. Eu não sei se segunda-feira o Senhor, Ele vai me dar mais um dia de vida. Eu não sei se no próximo domingo eu vou estar aqui com vocês pregando a palavra. E eu não falo isso com temor, eu falo isso com muita certeza, porque eu sei que o meu Redentor vive e em Cristo irei viver com Ele. Mas a palavra aqui é de alerta e de atenção, porque o Senhor fala agora já, consolem agora, não console amanhã,
console mês que vem, então o tempo de restauração ele é hoje. Portanto, eu quero deixar para você ao seu coração, literalmente, não deixe para amanhã a restauração que você pode viver hoje, em nome de Jesus. Portanto, o texto aqui, ele vai nos ensinar que este tempo foi oportuno para a vida do povo de Deus, o povo de Israel aqui, e também é oportuno para as nossas vidas hoje. E assim, há necessidade de entendermos a mensagem de Deus, o tempo de Deus e a nossa condição. Por que a mensagem, pastor? Porque hoje a mensagem é de consolo. E diante dos seus dilemas, diante das suas lutas, diante dos seus desafios, eu quero chamar a você a viver o consolo do Senhor. Meu querido, não olhe o noticiário e veja ali a esperança para a sua vida. Como hoje o presbítero Luciano falou, não podemos também olhar para a nossa conta bancária e ver ali a esperança para as nossas vidas. Ou ainda, como ele ainda completou, não podemos olhar para as nossas profissões e ver apenas nela fonte de esperança e realização. Não. Mas nós temos que encontrar o nosso consolo na cruz do Senhor Jesus. Sabe por quê, querido? Você pode sim ser bem-sucedido, alcançar o seu trabalho, ser um aposentado bem aposentado, não há mal nenhum nisso também. Você pode ter uma família linda, você pode morar numa bela casa, mas se você não receber a restauração do Senhor para a sua vida, não vale a pena. E é por isso que muitas pessoas têm todas essas coisas e estão tão aflitas, tão sobrecarregadas, tão perdidas. Ou ainda, tem pessoas que são pobres, humildes, que não têm tanto recurso, mas ficam mirando essas realizações e por não alcançarem essas realizações, também vivem aflitas, pressionadas, perdidas, como se a alegria do servo de Deus fosse de fato as posses. Mas não, a palavra nos diz que o que o Senhor derrama sobre a vida do seu povo é o consolo. Portanto, a mensagem de salvação e esperança para a nossa vida hoje é o consolo que vem da parte de Deus. Portanto, entenda a mensagem, viva o consolo de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Nós temos que entender o tempo também. Mensagem, o tempo. Que tempo, pastor? O tempo, irmãos, é que o mundo a cada dia mais ele está caminhando para a perdição. A cada dia mais o mundo está mais podre, a cada dia mais o mundo está se deteriorando, a cada dia mais o mundo está se perdendo, a cada dia mais o mundo está inclinado aos seus pecados. E é por isso então que o Senhor ele fala, olha, esse povo, a iniquidade, o pecado já está perdoado. Portanto, agora ouçam a mensagem, aproveitem o tempo, ouçam e vejam que o tempo é de arrependimento. A palavra do Senhor veio ao nosso coração para nos mostrar a necessidade que temos também de olharmos para o Senhor e vermos o quanto Ele é santo. Mas Ele não é um santo que se afasta do seu povo, mas Ele é um santo que olha com misericórdia e nos chama e nos convida a estar com Ele. Mas a necessidade aqui, irmãos, é de lançarmos os nossos pecados para fora, para o lado. Portanto, o tempo hoje, irmãos, é de um mundo que está caído, mas de um Deus que nos dá a oportunidade da graça. Por isso que eu estou dizendo, queridos, nós temos mais um longo ano pela frente. Minhas projeções humanas aqui agora. Um longo ano, se o Senhor permitir. Portanto, não gaste o seu ano, não gaste os seus dias, não gaste o seu tempo correndo atrás do vento, se inclinando aos pecados da vida. Gaste o seu ano olhando para a graça de Deus, se lançando ao amor de Deus, se entregando a Jesus a cada dia, lendo a palavra, orando, participando da vida da igreja, se envolvendo nos ministérios da igreja, servindo a igreja, servindo o bairro, servindo a cidade.
O Senhor não está te restaurando apenas para você falar assim: nossa, agora eu sou um salvo em Jesus, eu ando com a consciência tranquila porque o Senhor perdoou os meus pecados, e agora eu vou me fechar aqui na igreja, eu vou ficar aqui cantando os hinos, ouvindo o pastor Mateus, contemplando a mesa maravilhosa do pós-culto que nós teremos ali. Não, o Senhor está te restaurando para que você leve esse tempo também a outras pessoas, dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, porque os pecados foram perdoados. Então é tempo, irmãos, de recebermos o Senhor, tempo de nos arrependermos do Senhor, e tempo também para proclamarmos a mensagem do Senhor. E por último, nós vemos que diante disso tudo, o Senhor nos faz esse convite para vivermos esse tempo de restauração. E assim, a palavra do Senhor nos dirige para a pessoa de Jesus, porque o Senhor Jesus, como diz o texto de João, Ele é o bom pastor, e esse bom pastor que dá vida pelas ovelhas, que dá vida pelo rebanho, que dá vida pelo seu povo, que derrama o consolo sobre as nossas vidas. Meus queridos, nós não podemos sair daqui hoje sem essa restauração e o consolo de Deus. Essa palavra, ela é uma palavra de encorajamento ao seu coração. Eu não sei o que você viveu no ano de 2023, mas o fato é que nós já passamos por 2023. Ele não volta, mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade de fazer diferente. O Senhor está te dando um tempo de ser diferente. O Senhor está te dando um tempo de consolo, de levantar a cabeça, de enxugar as lágrimas e caminhar com o Senhor. O Senhor hoje está te chamando para a restauração que só Ele pode dar. E nesse sentido, irmãos, volto à introdução, encerrando a mensagem. Muitas são as realidades. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão perdidas. Mas é tempo de viver o consolo de Deus. É tempo de vivermos a restauração de Deus. Então, irmãos, vivamos essa restauração. Tenhamos em vista o que o Senhor já fez por nós. E hoje, mais uma vez, Ele nos chama: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Que Deus nos abençoe, que Ele nos console, que de fato todo o povo veja a restauração de Deus e que diante deste ano nós, como igreja, tenhamos um ano abençoado, um ano de vida, um ano de paz, um ano de alegria, um ano de restauração no Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, diante da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, clamo ao Senhor que ao longo da semana, ao longo do mês e ao longo do ano, esta palavra continue reverberando nos nossos corações, que ela se encontre, ó Deus, no nosso andar, no nosso falar, no nosso pensar, e que o Senhor de fato derrame sobre a vida do Teu povo a restauração do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, em todos os momentos, guia-nos diante da jornada da vida, e que o nosso coração encontre restauração no Senhor, tendo em Ti a esperança viva e eficaz para os nossos dias. Que o nosso ano de 2024 seja uma bênção sob a Tua supervisão, ó Deus. Que esta igreja avance, que ela dê frutos e que ela seja uma igreja comprometida a consolar as pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda-nos nesta difícil missão, pois ela é do Senhor, a Igreja de Cristo aqui em Paraíba do Sul. Em nome de Jesus. Amém.